Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Segredo do Crédito. Esse é o programa onde eu te ensino a usar o poder do crédito para multiplicar o seu patrimônio com imóveis de leilão. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante que gera muita dúvida que eu recebo, que é utilização do FGTS. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, tá? Porque ele é importantíssimo e a gente sabe que tem milhares de oportunidades de imóveis de leilão da Caixa que podem ser utilizados o FGTS. E existem algumas estratégias, regras que você precisa entender para o uso do FGTS. Inclusive, tivemos mudança recentemente no edital da venda online e compra direta quanto à utilização do FGTS, tá? E hoje nós vamos falar sobre como usar o FGTS na entrada em imóveis de leilão da Caixa. Muita gente acha que o FGTS, tá, pessoal? Ele só serve para comprar direto, para comprar para moradia, né? Ou para comprar um imóvel novo, mas não. É possível sim usar o FGTS para comprar imóveis de leilão, desde que você se enquadre nas regras que eu vou trazer para vocês do programa e, claro, de acordo com as novas regras do edital para o uso do FGTS. Olha, é sobre isso que eu vou explicar a vocês agora. Nós vamos abrir tela, eu vou trazer tudo para vocês, trazer aqui duas propostas de dois alunos que fizeram uma arrematação recentemente para mostrar para vocês na prática como funciona essa utilização e que sim, em muitos casos, você como investidor, você pode começar nesse mercado usando o seu FGTS que está aí parado para arrematar esses imóveis, tá? Gente, para quem ainda não me conhece, eu sou Taisline Silva, eu sou especialista em crédito para imóveis de leilão, sou correspondente da Caixa Econômica Federal, então eu vivo esse processo todos os dias e eu ensino arrematantes a usar o poder do crédito para multiplicar o patrimônio em imóveis de leilão, que é o que vocês aprendem aqui comigo. E para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora, se inscreve aqui, aperta aqui em se inscrever, para não perder nenhum episódio do Segredo do Crédito, onde eu trago toda essa informação de forma gratuita para você, arrematante, que quer realmente crescer nesse mercado, multiplicar o seu patrimônio, né? Entender de verdade como funciona cada detalhe do FGTS para não perder nenhuma oportunidade nesse mercado. Já deixa o like aqui nesse vídeo também, compartilha com outras pessoas para que esse conteúdo alcance mais pessoas que têm essa dúvida, porque tem lá milhares de imóveis, o FGTS, às vezes a pessoa está com o FGTS ali parado e poderia começar nesse mercado usando o FGTS, tá? E vamos lá, pessoal. Primeiro, nós temos que falar das condições básicas para usar o FGTS. Desculpa. Antes de explicar para vocês, né, de fato, como usar o FGTS na entrada, primeira coisa que a gente tem que analisar: se o imóvel aceita o FGTS e as regras de quem pode usar. Eu já quero começar, nós vamos entrar aqui no site da Caixa. Eu vou entrar aqui, na verdade, no site da Leilão Imóvel, tá? Deixa eu ver se vai estar compartilhando aí com vocês. Vai estar compartilhando. Sim, está compartilhando. Vamos lá. Eu acessei aqui uma das ferramentas que eu utilizo para filtrar imóveis. Por quê? Se a gente for lá no site da Caixa, gente, não conseguimos filtrar lá os imóveis que podem ter utilização do FGTS. Eu vou até entrar aqui também nos dois para mostrar a vocês. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender: saber se aquele imóvel pode ser usado o FGTS. Aqui nessa ferramenta da Leilão Imóvel, quando a gente entra aqui, ó, filtrar busca, eu consigo selecionar apenas os imóveis que aceitam o uso do FGTS. Olha só a quantidade, vou aplicar o filtro. Gente, mais de 24 mil imóveis aceitam a utilização do FGTS. E tem imóvel de qualquer valor, tá? Vou colocar aqui, ó, pelo preço menor, tá? Ó, vou ordenar aqui por preço. Essa ferramenta é muito boa de vocês utilizarem. Preço menor. Opa! Preço menor, gente. Peraí. Aqui. Foi. Tem uns aqui que nem tem, né? 7 mil, 10 mil, 11 mil, tem de tudo, tá? Lembrando, pessoal, é importante trazer aqui para vocês que, tá? O FGTS só pode ser usado em imóvel, casa residencial, para fins de moradia. Vou falar já já sobre isso com vocês, tá, Thais? Mas eu quero usar para investimento.
Tá, vamos lá que vocês vão entender, tá? Mas olha só que legal, pessoal, mais de 24 mil imóveis que aceitam utilização do FGTS, muita coisa, né? Então, ó, tem lá 15 mil reais de FGTS, já dá para comprar um imóvel de leilão aí da Caixa usando o FGTS. Gente, surreal isso aqui, né? Por que eu tô mostrando vocês aqui na ferramenta? Aqui na ferramenta é mais fácil para você buscar. Viu que eu fiz aqui o filtro com vocês? Vocês conseguem ordenar por preço. Vamos colocar aqui, sei lá, vou colocar aqui inclusão mais antiga, inclusão mais recente. Leilões que entraram recentemente, ó. Tem muita coisa aqui no primeiro, segundo leilão. Enfim, a maioria dos imóveis hoje aceita a utilização do FGTS. Quando a gente vem aqui no site da Caixa, eu queria mostrar a vocês, apesar de que eu já fiz um vídeo já mostrando vocês isso aqui. Por que usar a ferramenta como essa é muito mais fácil para você garimpar? O que é garimpar, gente? Buscar os imóveis, buscar as oportunidades, né? Opa! Então, lá no site da Caixa não tem como filtrar dessa forma que eu fiz aqui para vocês. Aplicar esses filtros. Aqui, ó, vamos colocar aqui qualquer estado. Pegar aqui Amazonas aqui, cidade. Aí aqui, ó, não tem, tá vendo? Para você saber se usa do FGTS ou não. Você tem que entrar em cidade por cidade, entrar dentro do imóvel, ó, para ver se usa o FGTS. Mas o que é importante? Se você usa o site da Caixa, como você vai identificar se esse imóvel aceita a utilização do FGTS? Aqui, pessoal, ó, na formas de pagamento aceita, tá escrito aqui, permite utilização do FGTS. Olha o que está escrito, consulte as condições e enquadramento para saber se você pode usar esse FGTS. Então, vamos lá. Não é só porque o imóvel está escrito aqui que aceita FGTS que você pode simplesmente arrematar e depois ir usar o FGTS, tá? Existem regras que o imóvel tem que permitir a utilização e as regras que você se enquadra para usar. Já tive vários casos de arrematantes que não entendiam isso, vinha aqui, arrematava e já perderam até dinheiro, tá? Porque perderam ali sinal, perderam o valor do leiloeiro, porque chegou na Caixa, não se enquadrava na regra. Então não é de qualquer jeito, tá? É o que vocês vão aprender aqui comigo. Desculpa, pessoal, a garganta hoje não tá muito boa. Toma água pra gente seguir aqui, tá? Então, entenderam aqui como localizar o imóvel que aceita FGTS? Muito tranquilo. Aqui na descrição, na forma de pagamento. Mas é muito claro aqui que você tem que consultar, né, a condição de enquadramento antes de arrematar. Inclusive, isso é item de edital, tá? Eu vou pegar uma aqui com vocês. Deixa eu pegar alguma aqui de primeiro e segundo leilão. Deixa eu ver se eu localizo alguma aqui com vocês. Acho que aqui vai ter aqui. Ó, vou entrar em uma aqui, vou pegar o edital, ó. O que vocês têm que analisar no edital? Inclusive, pessoal, isso virou item de edital. Por que virou item de edital? Porque as pessoas estavam arrematando sem antes consultar. Olha aqui para vocês verem, ó, virou item de edital isso, tá? Admite lance com uso do FGTS, tá? Conforme condições de pagamento de cada imóvel. Ó, olha isso aqui, gente. Os interessados que desejarem financiamento ou utilização do FGTS, olha o que tem que fazer primeiro. Dirigir-se a uma agência da Caixa ou correspondente, a fim de conhecer as linhas disponíveis ou enquadramento no FGTS, tá? Ó, antes de participar do leilão, antes da disputa. Então, jamais participe de um leilão, faça uma proposta querendo usar o FGTS, sendo que você ainda tem dúvida se você pode usar ou não. Mas você vai anotar aqui comigo as regras, você vai entender de uma vez por todas para você analisar se você consegue ou não usar o FGTS, tá? Eu vou trazer aqui para vocês no detalhe. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre as regrinhas para utilizar o FGTS. Vamos lá comigo? Deixa eu pegar aqui. Acho que a minha tela vai compartilhar aí com vocês, porque vocês vão anotar junto comigo, tá?
Vamos lá. Essa tela sempre para. A gente já vai compartilhar aí com vocês. Vejam aí se já vai aparecer. Foi, né? Vocês podem anotar comigo, gente. Não deixem de anotar, tá? Vamos para as condições básicas do FGTS. Quem pode usar o FGTS? Essa é a pergunta, tá? Gente, a minha letra eu tenho que melhorar ela. Nas outras aulas, né? Um garrancho. Eu vou tentar melhorar, tá? Quem pode usar o FGTS? A gente vai falar aqui das regrinhas. Gente, parece ser complicado, mas não é complicado, tá? É bem simples e vocês vão entender agora. Primeira coisa, antes de mais nada. Primeira regrinha que você tem que se atentar aí. Primeira coisa. Você não pode ter, anota aí, tá? Você não pode ter nenhum financiamento ativo no seu nome. Isso é a primeira coisa. Ativo, tá, gente? Você já ter tido já um financiamento, ter quitado, não tem problema nenhum. Não pode ter financiamento ativo pelo SFH, tá? Vou explicar já já. Em nenhum lugar do Brasil. Então, você não pode ter nenhum financiamento ativo no seu CPF. Essa é a primeira regra. Se você já tem um outro financiamento ativo, que seja na Caixa ou outro banco pelo SFH, não pode usar. O que é o SFH? É financiamento do Sistema Financeiro de Habitação. Beleza. Vou exemplificar aqui para vocês. Um tipo de financiamento que não é SFH. Financiamento de lote, gente. Se você tiver um financiamento de lote, a minha caneta parou de funcionar. Deixa eu ver aqui. Um financiamento de lote, tá? Não pode ter, tá? Se você tiver um financiamento de lote, não tem problema. Consegue usar o FGTS para comprar um imóvel de leilão, tá? Se você tiver um financiamento de home equity, por exemplo. Eu coloquei o imóvel como garantia. É SFI. Não faz parte aí, né, do Sistema Financeiro de Habitação. Nesse caso, pode. Olha aqui. Outro dia eu tive um cliente que ele tinha um financiamento de um terreno, só terreno, não era casa. Não é no SFH, nesse caso pode. Agora, se você tiver financiamento de algum imóvel residencial pelo SFH em qualquer lugar do Brasil, não pode usar o FGTS. Essa é a primeira regra. Então, são 3 regrinhas que a gente vai passar aqui. Se você já tiver na primeira, exclui a possibilidade de conseguir usar o FGTS, tá? A gente vai para a segunda agora. A segunda regrinha, basicamente tá? A segunda regra de enquadramento. Não possuir, tá, pessoal? Então, não possuir, anota aí comigo, tá? Outro imóvel residencial, tá? Em seu nome, ou, gente, qualquer participante, talvez é você, o cônjuge de você, um parente, aí nenhum dos participantes da compra do imóvel podem possuir outro imóvel, tá? Na mesma região metropolitana ou limítrofe, tá? Ou limítrofe, já vou destrinchar o que é isso aqui com vocês, tá? De onde você quer comprar o imóvel, arrematar o imóvel, tá? De onde quer arrematar. O que significa isso aqui? Vamos lá. Supondo que eu queira comprar um imóvel, eu tenho um imóvel de leilão aqui na minha cidade, para eu arrematar, só que eu já tenho outra casa no meu nome. Isso significa que eu não posso usar o FGTS. Agora, se o imóvel que eu tenho está em outra região, outro estado, quitado, não tem nenhum problema. E é importante observar que imóvel residencial. Volta pro exemplo comigo. Se eu tenho um lotinho ali no meu nome, um lote, um terreno, não tem casa ali, mas tem um imóvel de leilão aqui na minha cidade que eu quero arrematar, eu posso, porque o terreno não é residência. Ou se eu tiver uma loja, um imóvel comercial, tem ali um pontinho comercial, mas eu quero arrematar o imóvel de leilão, pode. O que não pode é ter outro imóvel, tá, pessoal?
na mesma região metropolitana, então na mesma cidade, região metropolitana ou cidades limítrofes, que fazem divisão ali com a sua cidade, tá? Então não pode ter outro imóvel. Beleza. A terceira regra é o seguinte: você precisa trabalhar ou residir onde você quer comprar o imóvel de leilão. Tá? Então, olha só, isso aqui dificulta um pouco para algumas pessoas, tá? Porque talvez você tenha um FGTS, mas não tenha um imóvel na sua região. Aí, quando a gente está falando de imóvel de leilão, realmente isso aqui é que atrapalha muito as pessoas usarem o FGTS. Porque nem sempre vai ter um imóvel, mas se na sua região tem imóvel de leilão, se você tem um FGTS parado, é a chance que você tem de passar na frente de muita gente no mercado e usar o FGTS para comprar esses imóveis. Então, essas 3 regrinhas que nós falamos aqui são regras que você precisa se enquadrar. Vamos lá, Thaís, eu tenho que me enquadrar nas 3? Sim. Você não pode ter financiamento ativo, você não pode ter outro imóvel e você precisa morar ou trabalhar onde você deseja arrematar esse imóvel de leilão, tá? Isso aqui você já precisa entender que é regra básica para enquadramento. Se você está analisando um imóvel de leilão e você não se enquadra nessa regra, esquece, não tem como. E não adianta tentar, vou tentar e vou lá na Caixa, não. A Caixa é muito rigorosa com essas regras. Eu já tive vários casos, como eu falei com vocês, de arrematantes que insistiram, mas chegou na Caixa, teve problema, barrou e foi um problemão. Então não tem esse negócio de jeitinho, gente. Regra é regra, tá? Então é importante avaliar essas regras antes de arrematar. Vou até trazer um outro exemplo para ficar mais fácil, que acontece muito hoje no mercado de investimento em leilões. Eu tô em Minas, tenho lá 100 mil de FGTS e quero comprar um imóvel lá na Bahia como investimento. Não tem como, tá? Mas olha o que aconteceu com os alunos na Central do Arrematante esses dias. Um aluno entrou, ele tinha 130 mil, ele tem ainda, a gente está no processo de liberação do dele. 130 mil de FGTS, não tinha capital próprio. Ele falou assim lá no grupo: gente, eu tenho um FGTS, quem quiser ser meu sócio aí para entrar com as despesas e fazer uma arrematação. Mas tinha lá alunos, investidores que tinham outro recurso e tinha imóvel para entrar. Usou o FGTS, entrou com cotista, usou, né? Tô falando aqui, gente, trazendo um exemplo, né, do que acontece na Central do Arrematante hoje. Né? E foi um dos casos de uso do FGTS em que o aluno não sabia como usar, não tinha mais dinheiro além disso, mas achou um cotista ali, uma pessoa que entrasse nessa negociação de forma estratégica para comprar o imóvel, tá? E usar o FGTS. Tá? Então, gente, entendeu aqui as regrinhas do FGTS? É simples, não tem segredo, tá? Anotou aí? Anota isso. Então, para você aí que está com FGTS, alerta de oportunidade, analisa se na sua cidade, se na sua região tem imóveis que você possa usar FGTS, né? Esse FGTS aí para alavancar nos leilões, tá? E aí, a gente vai entrar agora. Entendendo a regra, a gente vai falar das formas de usar o FGTS no leilão. Quais são as possibilidades para usar o FGTS no leilão, gente? O FGTS no leilão tem várias formas de usar. E aqui a gente está falando que é na entrada. Por quê? Depois da mudança que nós tivemos, não é possível comprar no leilão usando só o FGTS, infelizmente. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês uma proposta. Deixa eu só buscar ela aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Tá aqui, ó. Olha só, nessa proposta que vocês estão vendo comigo, tá? Dessa arrematação aí, é um exemplo de uma proposta que teve o uso do FGTS. Vocês vão observar o seguinte, que o que aconteceu depois da mudança?
Antes era possível usar só o FGTS, pessoal, sem precisar dar nenhuma entrada. Isso aqui que é recurso próprio, ó, é a entrada, tá? É a entrada. Tem que ser no mínimo 5% mesmo usando o FGTS. Então aqui, ó, não teve financiamento. O valor dessa arrematação foi 120 mil. Esse aluno está usando 114 mil de FGTS e está dando ali uma entrada mínima de 6.850. O que era possível antes da mudança do edital? Se eu tivesse os 120 mil aqui de FGTS, eu poderia usar só o FGTS, sem entrada nenhuma. Mas agora não é possível. Mesmo que você tenha o FGTS completo no valor do imóvel que você está comprando, no leilão, você tem que dar 5% de entrada. Isso aqui é uma arrematação, tá? É um modelo de uma proposta, né? Não vou mostrar tudo aqui, porque tem dados. Olha só para vocês verem que é possível essa arrematação. E foi um investidor, tá? Então, é possível. E aí, o que a gente vai falar aqui agora? Eu quis mostrar para vocês verem que é possível, tá? A gente vai falar das formas de usar o FGTS. E a primeira delas, primeira forma de usar, tá? É usar como parte da entrada no financiamento. O que é isso? Gente, é o seguinte, quando você arremata um imóvel de leilão que você vai financiar e usar o FGTS, tá? Onde você vai fazer financiamento mais FGTS, como que funciona? Você tem que dar 5% de entrada com o seu recurso próprio, tá? Então, isso aqui é obrigatório, tá? Ó, você tem que dar 5% de entrada com recurso próprio. Aí você pode usar o FGTS como entrada e o resto de financiamento. Para você pegar o mínimo de financiamento possível, se for o caso, ou para completar o que você precisa, tá? É basicamente isso aqui que eu mostrei, ó. Só que vamos colocar aqui, que aqui você ia financiar, sei lá, 60 mil aqui e usar só o restante do FGTS. Então, você vai dar 5% de entrada, usar o FGTS e financiar uma parte, para complementar todo o valor. Seria essa a primeira forma de usar, tá? A segunda forma de usar o FGTS, quando é compra à vista. É aquilo que eu mostrei aqui para vocês agora. Isso aqui foi uma compra à vista, gente. Onde teve 5% do recurso próprio e o uso do FGTS para complementar. É uma compra à vista usando o FGTS, tá? Então, essas são as duas formas de usar o FGTS hoje no leilão. Ou você usa como parte da entrada com financiamento, ou você usa como recurso próprio para comprar à vista. Para que você consiga fazer isso, é as regrinhas que eu ensinei vocês. É as 3 regras que você anotou aí, certo? Então, à vista é aquele modelo que eu trouxe para vocês de proposta. Muito simples, pessoal. Não tem segredo na utilização do FGTS, tá? Então, o uso aqui não tem problema. O que eu quero trazer aqui de cuidado? O único cuidado que eu quero trazer com isso aqui, e olha só, presta atenção nisso que eu vou falar com vocês. Desmistificando aqui o uso do FGTS. Quando você usa o FGTS para comprar um imóvel, o que é importante, tá? Quando você usa o FGTS para comprar, que aqui você está usando para comprar um imóvel de leilão, certo? O imóvel, presta atenção nisso aqui, gente. Pegando ouro para vocês. Ele fica bloqueado, tá? Para o uso do FGTS. Gente, nossa Deus, hein? Tô boa para escrever hoje, viu? Para o uso do FGTS. Presta atenção aqui. Para um novo comprador por 3 anos. Thaís, então, se eu usar um FGTS para comprar um imóvel de leilão, eu não posso vender esse imóvel? Calma.
se você usa o FGTS para comprar imóvel de leilão para vender no mês seguinte, você pode vender o imóvel. Não tem impedimento nenhum, gente, tá? Você pode vender. Claro que sim. Porém, olha aqui, é porque isso aqui confunde muita gente. Porque quando a gente fala que o imóvel fica bloqueado para venda com o uso do FGTS por 3 anos, ele fica bloqueado para que o comprador, gente, se você achar um comprador para o imóvel, por exemplo, vamos exemplificar, eu arrematei o imóvel hoje usando o FGTS, achei um comprador amanhã, só que esse comprador, ele quer usar o FGTS. Aí você dificulta a venda. Por quê? Eu posso vender? Posso. Mas no período de 3 anos, o novo comprador, se ele tiver lá um FGTS para dar entrada para comprar meu imóvel de mim, não pode usar o FGTS. Eu não posso, aquele comprador não poderá usar o FGTS. Ele vai ter que me dar o recurso próprio em dinheiro. Mas, olha a dica. Para não perder a venda, esse cliente arruma uma forma de te dar o recurso próprio em dinheiro e ele usa o FGTS, por exemplo, para amortizar no financiamento. Simples. Tem uma aula no Leilão com Crédito, inclusive, que eu tenho uma planilha onde eu uso essa estratégia para quebrar isso aqui. Porque talvez vai surgir o comprador e o corretor correspondente não sabe fazer isso aqui, vai perder seu cliente porque vai falar assim, ah não, você comprou com o FGTS, não dá para vender esse imóvel. Eles falam assim, você vai vender o imóvel, esse cliente vai arrumar uma outra forma de tirar o recurso próprio, a não ser que ele não tenha, né, pessoal? Se não tiver, não tem como fazer, é partir para o próximo comprador, tá? Porque não é todo mundo que usa o FGTS também, você não pode também pensar em não fazer um investimento usando o FGTS por conta disso aqui. Eu tô trazendo para vocês soluções. Se o cara não tiver outra forma de dar o recurso de entrada, vai para o próximo comprador. Infelizmente, é o risco do negócio. Ou a sugestão é, cliente, comprador, me paga a entrada e usa o seu FGTS depois para amortizar no seu financiamento, no valor das parcelas, no prazo do financiamento. Dentro do Leilão com Crédito, eu fiz uma aula só sobre isso aqui. Eu criei uma planilha, uma ferramenta onde você até simula para o cliente, olha, é 10 mil de FGTS que você ia usar, me dá os 10 mil, usa o FGTS para bater no financiamento depois, pega mais financiamento. Muitos casos, muitas vendas a gente salva usando essa estratégia que eu ensino. Tá? É uma ferramenta que os alunos hoje do Leilão com Crédito têm acesso. Por quê? O que eu ensino aqui não é só para você que quer comprar, mas principalmente para te ajudar na venda rápida desses imóveis, para não ficar dependendo do correspondente ou corretor que não entende essas regrinhas aqui, tá? Que não domine isso aqui e perde venda por conta disso, tá? Então, olha só o que eu acabei de trazer para vocês sobre o uso do FGTS. Não só para você que compra, mas no momento da venda. Funciona da mesma forma, tá? Essas mesmas regras se aplicam para o financiamento do possível comprador do seu imóvel, tá? E com essa quantidade de oportunidades no mercado que pode ter utilização do FGTS, gente, é muita coisa, tá? Então, tudo que eu ensinei para vocês aqui agora, muito valioso, tá, gente? Muito valioso. Então, o FGTS, ele é uma ferramenta estratégica, sim, de alavancagem, poderosíssima, ou uma estratégia para atrair o cliente certo para que você venda esse imóvel rápido. É o que vocês vão aprender aqui comigo, tá? Então, talvez você deixe aquele dinheiro lá parado do FGTS, tá com medo de começar nesse mercado, comece, tem imóvel de todo preço que pode usar o FGTS lá hoje, tá? E entender essas regras é fundamental para você crescer nesse mercado, tá? Então, só para resumir aqui, gente, para usar o FGTS, tem que identificar o imóvel, saber se aquele imóvel pode ter utilização do FGTS, precisa enquadrar nas regras de utilização. Você pode aplicar como entrada no financiamento ou na compra à vista, dando 5% de recurso próprio, tá? E tem milhares de imóveis que aceitam o uso do FGTS hoje na Caixa Econômica Federal. E além disso, eu ainda trouxe para vocês o cuidado ali, né? Tirei esse bloqueio com essa informação que muita gente tinha dúvida com relação a o imóvel fica bloqueado ou não para venda. Você já entendeu isso, tá? Deixa isso anotado aí, porque o FGTS é uma ferramenta que você precisa saber usar nos seus investimentos nos leilões.
tá? Se esse conteúdo te ajudou, se tirou alguma dúvida que você tinha, não esquece de dar o like nesse vídeo, de curtir, deixar o seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa aula. Se você tem alguma dúvida também, deixa aqui que eu sempre venho responder vocês, eu e meu time. Compartilha, já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e acompanhar toda semana um episódio novo do Segredo do Crédito aqui comigo. Pessoal, até breve, até o próximo episódio.